Olá! Nesse vídeo vamos estar falando para os trabalhadores que atuam em atividades insalubres, perigosas ou atividades prejudiciais à saúde. Vamos falar agora da aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial é uma das modalidades de aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela tem um tempo diminuído para a concessão do benefício. Por quê? Porque são para aqueles trabalhadores que trabalham em condições insalubres, em atividades prejudiciais à saúde. A exemplo, os vigilantes que estão em atividades perigosas, a exemplo das enfermeiras ou auxiliar de enfermagem, os médicos que estão na labuta do dia a dia diretamente ligados à questão dos agentes biológicos e também, como por exemplo, os trabalhadores auxiliares de produção que estão, dos frigoríficos que estão em contato de forma habitual e permanente ao ruído acima dos limites legais. Essas pessoas, elas têm direito, então, antes da reforma da Previdência, a concessão da aposentadoria desde que comprovado 25 anos exposta nessa atividade. Para comprovar que essa atividade era insalubre, era nociva à saúde, precisava então, e ainda precisa, de alguns documentos que a gente chama de PPP, perfil profissiográfico e laudo técnico, onde a empresa, onde os profissionais trabalham, eles concedem então esse laudo do ambiente de trabalho que diga então que informe a questão da insalubridade e a forma de trabalho que atualmente é habitual e permanente nessas condições. Eu digo atualmente porque até 1995 tem algumas atividades que não precisava, por exemplo, ser habitual e permanente e nem precisava a comprovação, bastava ela ser descrita como atividade, por exemplo, médico, como por exemplo o telefonista, como por exemplo o caminhoneiro. Após 1995, então mudou a legislação com relação a isso e incluiu de que precisava ser comprovada a atividade especial com laudo técnico e o laudo de ambiente informando que estava em atividade prejudicial de forma habitual e permanente. Então, por exemplo, para comprovar o ruído, tem que ter o PPP, tem que ter lá dizendo a dosagem do ruído, né? Hoje, para ser atividade especial precisa ser acima de 85 decibéis, por exemplo. A questão dos agentes químicos, dos agentes biológicos, a questão do frio, então todos têm uma medida e esse documento que a empresa emite, ela é a que informa, então, e que o trabalhador, quando vai requerer a aposentadoria, ele vai levar até o INSS e o INSS vai passar, então, por um perito médico que vai dizer se aquela atividade se enquadra ou não nesses requisitos. Eu sempre digo que é importante, sim, passar por um advogado especialista que vai avaliar o PPP, o laudo técnico, se o trabalhador tiver, antes de ir até o INSS, porque às vezes a forma com que a empresa emite esse documento, o PPP, ela é errônea. E muitas vezes pode ser mudada o erro da empresa antes do protocolo do requerimento administrativo junto ao INSS. Então, a gente sempre fala, é importante que um advogado especialista olhe esse documento antes do protocolo do benefício junto ao INSS. Mas tem uma questão aqui que é importante, que o STF, através do sobrestamento e através de uma ação de constitucionalidade, avaliou de que não bastava, para a pessoa ter direito à aposentadoria especial, ela precisava deixar a atividade a que ela estava exposta insalubre. Exemplo, então, se eu sou um vigilante, a partir do momento que eu recebo a aposentadoria especial, eu preciso deixar aquela atividade de vigilante, porque se ela é prejudicial à saúde, eu não posso continuar na mesma. Então, só é garantido o direito à aposentadoria desde que a pessoa, então, a partir do momento que passe a receber o benefício do INSS, ela deixe a atividade que ela estava exposta aos agentes insalubres. Então, é o exemplo que eu dei. Eu sou vigilante, a partir do momento que foi concedida a minha aposentadoria, eu preciso deixar essa atividade. Eu posso ir para outra, eu posso ir para uma atividade administrativa, eu posso ir para qualquer outra atividade, desde que ela não seja prejudicial à saúde. Isso é bem importante. Esse foi o tema 709 do STF. O que se excetuou dessa questão, pessoal? Inclusive, quando foi o julgamento, o STF disse o seguinte, que todos os trabalhadores, para ter direito à aposentadoria, teriam que deixar a atividade insalubre. Isso foi um baque, porque foi em plena pandemia e nesse rol estavam vários médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, ou seja, os profissionais da saúde. Então, nesse sentido, foi impetrado embargos de declaração e o STF decidiu que, enquanto durar a pandemia, ela perdura até hoje, os profissionais da saúde eles foram retirados dessa obrigação. Então, eles sim, podem ter direito à aposentadoria especial e ainda continuar na atividade insalubre. Então, foram os únicos que foram excetuados e ainda não teve decisão diferente com relação a isso. Então, esses profissionais continuam tendo direito a essa aposentadoria. Agora, vamos lá. Com a reforma da Previdência, houve uma diferença muito grande na aposentadoria especial com relação
a um dos temas bem importantes, que é a idade mínima para se aposentar. A reforma da Previdência em 2019, em novembro de 2019, ela trouxe uma aposentadoria especial completamente diferente da anterior, que para se aposentar especial precisa ter idade mínima, e a aposentadoria diferente da anterior, que era de 100% da média dos 80% maiores salários, agora ela inicia com 60%, dependendo do tempo que o profissional ele tem para se aposentar. Então, assim, além dela dificultar e dar uma idade mínima, ela diminuiu o valor das aposentadorias. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a aposentadoria especial, dependendo da atividade de risco, ela precisa ter, por exemplo, quem é de minas e carvão, aqueles que trabalham em subsolo, então ela precisa ter 55 anos de idade e 15 anos de atividade insalubre. Os de atividade insalubre médio, né, que tem, precisa ter 58 anos de idade e 20 anos de contribuição. E a maioria das pessoas, a grande maioria, por exemplo, dos médicos, enfermeiros, quem trabalha em ruídos, químicos, eles vão precisar, para poder se aposentar especial, 60 anos de idade e 25 anos de atividade. Mesmo assim, ele não vai 25 anos de atividade e 60 anos de idade para fechar os pontos. Então, assim, ele não, e mesmo assim ele não vai ter o salário de contribuição, o salário de benefício em 100%. Vai depender do tempo trabalhado, é que vai ficar 100% ou não. Então, dificultou muito. Existe hoje um projeto de lei que está tramitando no Congresso, que pretende que a aposentadoria especial ela seja diminuída a idade mínima para se aposentar, mas por enquanto não, o que vale é a reforma da Previdência, é isso que fica. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem aí os seus comentários, as suas dúvidas que a gente vai respondendo. Também peço que deem um like e que sigam o nosso canal para que recebam mais vídeos como esse, tá? Fica um abraço e até o próximo vídeo.